E Deus está olhando para isso. Deus está olhando para isso. E está falando aí, ó. Está falando aí. Você que não vê a hora de terminar a religião para fazer coisa errada. Vender o grão, vender seu trabalho, vender seu produto, seu serviço, diminuindo a quantidade, diminuindo a qualidade, aumentando o preço exageradamente e usando forma de medir enganosa, balança falsa. Comprando os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapato e vendendo o refúgio do trigo, vendendo o pior. Irmãos, no Brasil hoje, petróleo é refúgio, comida, se não tomar cuidado, é misturada com palha, com tudo quanto é coisa. Refúgio, vender o trigo com refúgio. Tem outra tradução, vender o trigo com palha. Hoje, você vai comprar café, o café tem, o pó de café tem, tem milho moído, fubá e outras coisas pelo meio, e por aí vai. E por aí vai. É muito raro você conseguir um produto perfeito, natural. Porque toda prefeitura, o Brasil está cheio de órgãos para fiscalizar, mas ninguém fiscaliza. E muitas vezes corrupção para comprar o fiscal para poder continuar fazendo errado. A gente vai ver Deus falando sobre tudo isso. E a pergunta é só as pessoas que não têm religião que estão fazendo isso? Ou os cristãos também estão envolvidos nesse tipo de maracutaia, nesse tipo de malandragem, de pilantragem, de safadeza? Deus está sendo bem claro, queridos, com a gente. E daí, adianta fazer oração, adianta fazer jejum, adianta ir para a igreja? Se Deus está dizendo que Ele vai transformar os templos em lugar de lamentação e de choro, não adianta. Não adianta. Deus quer coração transformado, gente que parece com Ele, gente que ama o próximo, gente que se preocupa com o próximo, gente que ama a Deus, gente que trabalha, que produz, não para ganhar dinheiro, mas entende que é um propósito, é um chamado, é um ministério, é uma missão. Assim como o ministério pastoral, o ministério, a sua missão profissional, o seu talento, o seu dom, é um ministério, é uma dádiva, é um talento dado por Deus. E você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós vamos prestar conta, e nós estamos a serviço de Deus. Deus está olhando para tudo isso. Nós não recebemos nada de nós mesmos. A sua capacidade não vem de você. Foi Deus que te deu saúde, me deu saúde, inteligência para estudar, para se dedicar. Mas tudo isso tem a mão dele, a capacitação dele, a saúde, a vida, a capacidade vem dele. Tudo vem dele. E nós estamos a serviço dele. E aí a Bíblia diz, comprar os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapato. Isso aí é as bolsas. Isso aí é a forma de manipular as pessoas, enganar as pessoas, roubar o dinheiro público e dar uma bolsa, dar um par de sapato, dar uma miséria para a pessoa e ficar com o resto do dinheiro. Isso é no Brasil e em vários países do mundo, principalmente aqueles que não são democráticos, que ninguém pode fiscalizar. A gente está vendo aí a dificuldade para fiscalizar a roubalheira no Brasil. Vimos um monte de ladrão preso e sendo demonstrado a roubalheira para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Um monte de ladrão. E hoje está tudo solto, voltou para o governo. É isso que Deus está falando conosco, com a igreja. Esse é o fruto de verão. Essa é a colheita. Deus está dizendo, está chegando o tempo da colheita, vocês estão fazendo tudo errado. Mas é só na política que tem corrupção? E as igrejas? E as igrejas? Cadê a prestação de conta? Eu venho de um tempo que a igreja, no meu tempo, estava lá, todo mês, do lado do púlpito, um painel com as receitas, o nome das pessoas que doou, os dízimos e oferta, e do outro lado, as despesas, onde foram gastos. Cadê? Cadê a prestação de conta das igrejas do Brasil? O que está fazendo com o dinheiro?
Será que corrupção, mentira, engano, desonestidade é só lá fora? Ou dentro da igreja também está do mesmo jeito? Cadê a liderança religiosa que está nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, que estão lá para fiscalizar o dinheiro público que entra? O que estão fazendo nos governos de Estado? Em Brasília? Tanta gente para fiscalizar e o país é o mais corrupto do mundo. Olha a dificuldade aí para fiscalizar roubalheira. Olha quanta bomba está explodindo aí de coisa errada, de roubalheira. Mas cadê os cristãos? O que nós estamos fazendo? Cadê a luz do mundo e cadê o sol da terra? Aí Deus diz no versículo 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as obras que vocês estão fazendo. Eu não esquecerei. E daí Deus diz o que ele vai fazer, versículo 8. Por causa disso, não vai estremecer a terra e não vai chorar todo aquele que nela habita. Deus pergunta. Por causa dessas coisas erradas, não vai estremecer a terra e não vai chorar todos os habitantes, todos aqueles que moram nela. Certamente levantar-se-á toda ela, como o grande rio, e será agitada, e baixará como o Egito. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se escureça em dia claro. Tornarei as vossas festas em luto, os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim será de amarguras. E diz a Bíblia, eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Deus está dizendo que vai chegar um tempo que essa palavra que está mostrando o que é certo e errado vai ser arrancada e as pessoas vão buscar a palavra de Deus de norte a sul, de leste a oeste, correrão por toda parte, mas não encontrarão a palavra de Deus, porque hoje ninguém tem interesse, ou uma grande maioria não tem interesse pela palavra, pela Bíblia. Eles gostam dos textos da Bíblia que fala de bênção, fala de promessa, fala de vitória. Mas antes da bênção e da promessa e da vitória, tem uma exigência, tem uma condição. E Deus está colocando aqui para o povo de Israel quais são as condições. Meus queridos irmãos, versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Desmaiarão de sede. Agora, queridos, vamos começar um pouquinho aí no capítulo 5 de Amós. Vamos voltar 3 capítulos para trás. Eu vou fazer só uma introdução e a gente vai parar. Capítulo 5 de Amós. Mesma profecia. Agora o capítulo 5. Ouvi essa palavra que levanto uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. É o povo de Deus que Deus está falando. É o povo de Deus. Deus está dizendo, a virgem de Israel caiu, não tornará, se levantará. Desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sair 1000, vai conservar 100. Aquela da qual sair 100, vai conservar 10. Para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Não busque a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berzeba, porque Gilgal será levada para cativeiro, e Betel será destruída, desfeita. Eu preguei isso aqui lá na casa de oração, há alguns anos atrás, e alguém disse assim, o pastor pregou que Deus vai fechar a igreja, vai destruir a igreja, então não precisa ir mais na igreja. E Deus está dizendo aqui que vai fechar mesmo. Quando Deus fala assim, busque a mim e viver.
Versículo 4. Não busque a Betel. Betel era lugar da construção do templo, era a casa de Deus. Não busque Gilgal, era outro lugar do templo. Não busque Beerseba, outra casa de Deus. Porque todas elas vão ser destruídas. Vai ser levado para o cativeiro. E o templo vai ser destruído e vai ser tudo acabado. Por quê? O povo estava indo para o templo buscar o templo, buscar coisas do templo, o templo lotado, multidões, mas não estavam buscando a Deus e nem se comprometendo com Deus e nem com sua palavra. Por isso Deus está dizendo, buscai a mim e vivei. Não busque Betel, que era a igreja, porque aonde tem igreja vai ser destruído, vai ser tudo queimado a fogo, vai ser levado para o cativeiro, porque vocês viraram as costas para mim, não querem saber de mim nem da minha palavra. E Deus repete no versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de Jacó como um fogo e consuma, e não haja em Betel, ou seja, na casa de Deus, um fogo, uma destruição que ninguém consegue apagar. Por quê? Porque vocês convertem o juízo em alosna e vocês deitais por terra a justiça. Deus começa agora dizendo o que eles estavam fazendo de errado. Aqui no capítulo 5, nós vimos no capítulo 8 o que eles estavam fazendo errado. E aqui no capítulo 5, Deus está falando, começa falando, primeiro, estava convertendo o juízo em alosna, em algo amargo, em algo horrível, e deitando por terra, pisando a justiça. Irmãos, o Brasil rasga as leis, rasga a Constituição a cada dia que passa. Aliás, essa nação nunca levou a sério a legislação. Existem milhares de leis. Agora, obediência à lei, respeito à lei, aplicação da lei, é só para aqueles que não têm condições. Mas se souber se defender, dificilmente vai ser aplicado a lei. Nós estamos vendo aí. Pisavam na lei, consideravam a justiça como a losna, o juízo como a losna, e deitava por terra a justiça. Pisavam nas leis. Isso falando do judiciário. Aqui está falando do judiciário, falando do poder executivo, dos governos, falando do poder judiciário, no caso do Brasil, do poder executivo, das pessoas que estão para cuidar da lei e da nação, fazer justiça, pegar o que é as arrecadações da nação, as receitas da nação, o dinheiro da nação, e dividir para cada área certinho, de maneira correta, de maneira justa, para que cada brasileiro tenha aquilo que precisa ter e que a nação produz. Mas a pergunta é assim que funciona? A lei funciona no Brasil? Eu fiquei um mês nos Estados Unidos. Lá a lei funciona para todos. A lei funciona. Roubou, desviou dinheiro público, cadeia. Irmãos, olha a situação do Brasil. Mas a pergunta é, corrupção e roubo é só lá fora, nos governos? Ou dentro da igreja? O que está sendo feito dentro da igreja? Não tem corrupção dentro das igrejas? Não tem roubo? Não tem desvio de dízimo? Não tem desvio de oferta? O que está sendo feito com dízimo e ofertas? A gente conhece gente que começou com uma igrejinha pequena no Rio de Janeiro, hoje tem um império no Brasil. Tem aviões, tem helicóptero, tem mansões. E começou com a igrejinha pequena. E assim são vários. E uns vai olhando o outro, vai seguindo o exemplo do outro, fazendo da igreja comércio. Fazendo da igreja comércio. Irmão, se a nação está assim, é porque a igreja se corrompeu antes. A liderança se corrompeu antes, se apostatou antes. E Deus está gritando com a gente. Se arrependam, se convertam, olhem para a palavra, vejam o que vocês estão fazendo de errado, antes que eu não irrompa como um fogo e destrua tudo. Essa é a mensagem para a igreja e para o Brasil hoje. Deus está gritando isso hoje para a liderança do Brasil, para os pastores, para a liderança, para os membros, para eu, para você. Deus está gritando, olha para a palavra, o que é certo, o que é errado.
Olha o que é luz, olha o que é trevas, eu estou mostrando na palavra. Queridos, eu paro por aqui hoje. Segunda-feira, terça-feira que vem, a gente volta a caminhar nesses textos. Tem muita coisa para compartilhar. A igreja no Brasil precisa saber o que é mau caminho, porque nós não sabemos. Aqui, hoje, nós já vimos algumas coisas que é mau caminho. E que muitas vezes a gente não está levando a sério. Honestidade, verdade, parar de mentir, parar de enganar, parar de explorar, trabalhar, ser honesto. Então, queridos, a gente para por hoje aqui.